Chegou a hora das leituras de fevereiro. Oi, gente, aqui é a Bruna e essas são as minhas leituras de fevereiro. Por incrível que pareça, fevereiro foi um mês muito bom de leituras, apesar de ser um mês muito difícil e muito curto. Eu li 7 livros e 2 quadrinhos graphic novels que vamos por partes, né? Eu comecei o mês lendo um livro de uma das minhas autoras favoritas de todos os tempos, que é a Jacqueline Woodson. O livro se chama Before the Ever After. Esse livro ainda não foi lançado no Brasil que eu saiba. Eu sei que tem outros títulos dela que já foram lançados e o que eu ver que foi lançado eu vou deixar aqui na descrição. Assim como todos os títulos de livros que foram publicados no Brasil, eu vou deixar tudo aqui na descrição, então dá uma olhada depois do vídeo. A Jacqueline Woodson, pra mim, é uma das melhores escritoras de literatura juvenil, infanto-juvenil. Ela escreve focada nesse público. Eu já li, acho que uns 3 livros dela. E é o suficiente, assim, eu juro. A escrita dela é uma coisa tão bonita. É poética, assim. Prosa, mas é, tipo, muito poética. Pra mim é que nem... É que o Jason Reynolds escreve em verso também, né? Então é outra pegada. Mas, inclusive, os dois foram já nomeados embaixadores da literatura infantil, infanto-juvenil nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do personagem principal, mas é a história dele com a família e com o pai dele. O pai dele é jogador de futebol americano e a vida tá boa, tá ali, tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Só não é muito fã de futebol americano, ele não joga muito, ele prefere fazer música. E aí o pai dele começa a ter mudanças. O pai dele começa a esquecer umas coisas, esquecer alguns amigos dele, começa a ficar meio de mau humor. E aí, obviamente, ele tá fazendo uma alusão ao fato de que jogadores de futebol americano costumam ter contusões. Bate a cabeça, né? Bate a cabeça muitas vezes. E houve todo um estudo, toda uma pesquisa feita, o quanto que isso dá um dano permanente no cérebro dessas pessoas que jogam, ex-jogadores, enfim. Tem filmes sobre isso, tem documentários sobre isso, tem vários estudos sobre isso, né? Basicamente, você leva um monte de porrada na sua cabeça, né? Constantemente, toda semana. Porradas muito fortes, que são graves, e isso nunca foi muito tratado, enfim. Tá acontecendo isso com ele, e aí é esse personagem navegando essa situação, né? O pai, basicamente, muda de personalidade, a vida começa a ficar um pouco diferente. E é uma história tão... É tipo um slice of life, assim, tão bonito. Ai, porque é muito bem escrito. E olha que eu ouvi o audiolivro. Se eu não me engano, quem faz o audiolivro é o Guy Lockhart, que é também o dublador de muitos dos livros do Jason Reynolds, que eles são amigos. A dublagem dele é incrível. Se você quiser ler inglês, se você conseguir ler inglês, eu recomendo você tentar pegar o audiobook, porque é uma experiência muito legal e é bem curtinho também. Ele tem 3 horas e meia, 4 horas, mais ou menos. Eu adorei, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que foi uma leitura muito gostosa. E eu gosto muito de livros com esporte. Adoro um livro com esporte. Fui de uma leitura bem curtinha para uma leitura maior. Eu li Burn the Sea, da Mona Tevari. Esse livro eu peguei como uma ARC, né, uma cópia avançada do livro. Ele vai sair pela Boundless Press, que é uma editora... Como que eu explico isso? Existe uma empresa chamada Bindery Books. Essa empresa tá fazendo pequenos selos de publicação, né? Meio que deve ser meio que um aplicativo de coisa de leitura e tal. Chamando influenciadores e grandes nomes, né, que falam sobre livros online, para fazer meio que seus pequenos selos ali e ajudar a publicar livros. E aí a Boundless Press é da Janani, criadora de The Story Ain't Over. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e tal. Que é um canal que eu gosto muito. Eu descobri faz uns 2 anos agora. E é muito legal, assim, eu assisto absolutamente todos os vídeos dela. E aí eu fiquei muito feliz que esse livro ia sair, eu achei que pareceu bem interessante. E aí eu tenho minhas anotações aqui sobre o livro, porque agora, todo livro que eu tô lendo, eu tô fazendo minhas anotações aqui no meu caderninho, pra eu não esquecer sobre o livro, né? Porque a cabeça é ruim, né, gente? Esse livro é inspirado numa personagem histórica real. Você tem 2 irmãs, Ekta e Abaca. A Ekta é a mais velha, e ela tá sendo treinada pra ser a próxima Rani, que seria a rainha. As duas são Rajkumaris, que são as princesas. A Abaca, ela é mais treinada em ser guardiã da próxima Rani, né? Ela treina mais luta, ela é mais prática, enquanto a irmã dela é mais diplomática, vamos dizer assim. Mas o reino delas começa a ser atacado pelos Porkug, que são esses seres meio sereias, só que uma sereia gigante que anda na terra. É uma coisa meio difícil de explicar. Porém, o que é muito interessante sobre esse livro, não só ele é inspirado numa personagem real da história, como ele foi inspirado nas invasões portuguesas na Índia, durante o reinado dessa Rani. Então, basicamente, esses monstros são uma alusão ao colonialismo e à assimilação que eles estavam tentando fazer. E aí eu fiquei, caraca... Ficou massa. E é muito interessante como ela vai colocando essas ideias coloniais e toda essa ideia de você querer fazer um etnocídio da população que está sendo invadida, né? Como os Porkug, eles têm estratégias que parecem diplomáticas ou, né, os seus melhores interesses, sendo que não são os melhores interesses de absolutamente ninguém além deles mesmos. É muito legal como a autora fez essas conexões, né, entre a realidade que a gente viveu e vive hoje em dia com essa coisa fantástica. Tem pontos
pontos do livro que eu acho que precisavam ter sido um pouco mais amadurecidos. Eu acho que a ideia do vilão aqui, a ideia dele é boa, só que faltou um pouco de maturidade pra desenvolver esse personagem melhor. Eu acho que ele ficou um pouco... Tem umas cenas meio preguiçosas, mas eu não digo preguiçosa de tipo a pessoa não quis fazer, sabe? Eu acho que é preguiçosa de tipo a pessoa foi na solução que pareceu mais óbvia, tipo, tem que mostrar que é vilão, é assim, e ficou meio, ficou ok. Então, mas é um livro de estreia. É uma história muito legal, eu dei 3,5 pra 4, que né, pra mim é muito bom. Eu acho que as cenas de batalha e ação do livro, que são bastante, até é um livro relativamente grande, tem 450 páginas. Eu acho elas muito legais. Os pulos de tempo também interessantes, então às vezes as coisas vão acontecendo, né, cada hora, cada dia, e depois você tem um pulo de algumas semanas. E eu acho que considerando que as coisas acontecem devagar, né, se você considerar que isso aqui é alguns séculos atrás, mesmo no mundo fantasioso, as coisas demoram. Então se você manda uma mensagem pra alguém, essa mensagem vai demorar semanas pra poder chegar, né, pra viajar de um lugar para o outro. Então isso eu achei interessante porque ficou crível, mesmo que a gente esteja falando de um universo de fantasia. Quando eu fiz aqui nas minhas anotações que esse livro me lembrou Filha das Trevas, da Kirsten White, e eu acho que a Abaca tem uma personalidade parecida aqui com a Alada. Eu acho que tem uma vibe, não é tão semelhante, mas eu acho que é a vibe. Talvez isso ajude você a entender se você pode gostar desse livro ou não. Depois que eu li Burn the Sea, eu já tava lendo, eu comecei a ler um monte de coisa, né, ao mesmo tempo, assim. E eu tava com um audiolivro de Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Acho que esse aí não saiu, mas é da Jessie Kyo-Sutanto, que é uma autora que tem livros publicados no Brasil. E os livros dela são muito legais, assim, porque são mistérios, só que meio comédia também, né? São mistérios sem um clima super pesado, é uma coisa bem whodunit, né? Quem que foi. Mas os personagens são muito cativantes, tem uma vibe mais leve, né? Vou deixar informações aqui embaixo na descrição do vídeo pra você ver se tiver curiosidade. Eu gosto dos livros dela. Esse livro tava na minha TBR da Roleta, que é um vídeo que já saiu aqui. Só que eu tava meio assim, se eu queria ler, se eu não queria ler, eu achei que eu não tava muito na vibe, mas eu falei, não, vamos tentar. Já tava com o audiolivro ali na biblioteca mesmo, engatilhado, então vamos. E acabou que eu li, eu terminei e eu gostei. É uma história legal, eu acho que a Vera, que é essa personagem principal da história, ela é muito cativante. O contexto a Vera Wong é essa senhorinha que tem uma casa de chá e ela tem a sua rotina ali, ela acorda 4:30 da manhã, ela faz a sua caminhada, ela conhece todo mundo da região, e aí ela faz a sua loja de chá ali, ela liga pro filho dela, fala pro filho dela pra ele aparecer mais, que chá que ele tem que tomar. Ela é uma velha que se mete na vida dos outros, basicamente. Um belo dia, Vera acorda e encontra uma pessoa morta no chão da casa de chá dela. E aí ela, né, como uma boa curiosa de CSI, NCIS, todos esses programas de investigação policial da TV, ela decide que ela tem que resolver esse mistério, né, o que aconteceu aqui, porque obviamente a polícia não está fazendo isso, né, a polícia não investiga certas coisas específicas, ela fica assim, a polícia então não está interessada em resolver esse crime, eu vou resolver. E aí ela começa a encontrar várias pessoas, tem relação ali com a pessoa que morreu, que é o Marshall, inclusive a viúva do Marshall com a filha, e a gente vai vendo as perspectivas desses outros personagens. Eu acho que são 4 perspectivas que tem nesse livro, até mais. Mas o foco do rolê é a Vera conecta todas as histórias, ela faz toda, né, o movimento ali pra frente. É uma história gostosinha de ler, assim, é divertida. Eu acho que foi uma boa pausa, assim, do tipo de livro que eu tava lendo. Eu acho que eu leio muito pelo meu humor. Tipo, o que eu vou ler? O que eu tô afim? Não sei. Por isso que pra mim é difícil seguir TBR, porque eu fico assim, será que eu quero ler isso? Não sei. Então esse aqui não tava muito no meu humor, mas vou tentar. Mas eu acho que esses livros que são mais divertidos e leves, assim, eles me ajudam a meio que resetar qual é o meu humor, e aí eu vou pegar qualquer coisa. Tanto que depois, na verdade, eu acho que eu tô começando a embaralhar aqui os momentos em que eu li. Mas eu li The Cure for Drowning, de Logan Paylor. Esse livro tá indicado ao Canada Reads, que é um programa para eleger um livro que o Canadá inteiro tem que ler. Eu expliquei esse prêmio, né, essa premiação, esse evento e tal, num Bruno Explica, que também tá linkado aqui em cima, e aqui embaixo na descrição se você quiser ver depois. Esse ano eu tô lendo todos os 5 livros que são indicados. E esse livro aqui é um romance histórico. Essa é a Bruna do Futuro editando o vídeo, e depois que eu assisti tudo, eu não gostei de como eu falei sobre a minha opinião sobre The Cure for Drowning. Então deixa eu refazer isso daqui. The Cure for Drowning é um romance histórico que tem certos elementos de realismo fantástico. Isso é pouco mencionado, eu gostaria que tivesse mais, porque eu gosto muito de realismo fantástico, mas enfim, é uma história sobre Kit McNair, que mora com a família de imigrantes irlandeses no sul de Ontário, aqui no Canadá. E Kit é um changeling. Changelings são essas criaturas que substituem... Saúde! Que substituem crianças
certas situações, né? Kit nasceu como Kathleen e Kathleen caiu num lago congelado quando tinha uns 10, 11 anos e aí entrou no lugar Kit como esse changeling. Beleza, vida que segue. E aí a gente acompanha tanto Kit quanto Rebecca, são as duas perspectivas que a gente tem. Rebecca Cromer, ela se muda para a cidade de Kit, de Montreal, com a família, com o pai e com a mãe, porque o pai é de origem alemã. E aí, por causa das coisas que estão acontecendo, a conversa toda sobre o que a Alemanha tá fazendo, tá difícil para ele arranjar um trabalho como médico e ele vai para uma cidade pequena achando que isso vai melhorar as chances dele de trabalhar. Rebecca vem de uma vida completamente diferente de Kit. Kit e a família são fazendeiros, eles têm seus cavalos, têm seus animais, eles cuidam da terra e tudo mais. E Rebecca vem de uma vida em Montreal de muito mais conforto, né? Ela é uma personagem mimada, só que não é mimada no sentido de chata, ela é mimada porque ela tem acesso a privilégios e etc. E ela é muito próxima com o pai, ela é muito próxima com a mãe, que é muito fragilizada. A mãe é aquele tipo de pessoa que, ai, meus nervos, ai, estou passando mal porque me estressei com uma situação ridícula. Então ela cresce de um jeito completamente diferente. E quando ela conhece Kit, né, rolam sentimentos e tudo mais, só que também começa um triângulo amoroso com a Rebecca e o Langdon, que é irmão de Kit. Então tem Langdon, Rebecca e Kit nesse triângulo amoroso. Obviamente isso não vai dar certo. E aí a gente está chegando já no começo da Segunda Guerra e durante a guerra os três vão para lugares diferentes. Se não me engano, Kit vai para a aeronáutica, Langdon vai para a marinha e Rebecca volta para Montreal, antes da guerra até, com a família e começa a sentir um pouco sobrecarregada com a família, porque eles vão morar na casa de uma tia, prima, e tem muita gente na casa lá e eu quero um pouco de paz. Vou trabalhar no setor de inteligência da guerra, lá em Nova Scotia, né, uma região super leste aqui do Canadá. E aí as vidas vão se desenvolvendo. A gente vai acompanhando Kit e Rebecca, esses dois pontos de vista, e as experiências deles são completamente diferentes e eu acho que a Rebecca tem um crescimento na história que é muito legal, eu gostei muito dos capítulos dela, mas no final essa história, ela é muito sobre identidade, sobre ser queer, sobre amor queer, sobre família e vários tipos de família, né? Tanto a família de sangue quanto a found family, né? Essa família que a gente encontra e não a família com quem a gente nasce e cresce. E eu achei muito legal ver tudo isso acontecendo dentro de um contexto de romance histórico. Anos 1940, 50... Não lembro a última vez que eu li um romance histórico desse tipo, né? Ainda mais tipo, envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Geralmente, quando você encontra livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, você tem perspectivas muito específicas, você tem perspectivas muito héteros, né, normativas, enfim. Então, foi bem legal ver isso e eu gostei muito de ver uma história que fala sobre diferentes identidades queer, gay, LGBTQ+, e nesse contexto, né, porque não é só Kit e Rebecca que estão ali nesse contexto, tem outros personagens que falam sobre isso e né, como isso era repreendido nessa época, como isso não era falado, era um medo, era um preconceito, obviamente. Tudo isso foi muito legal. Eu gostei muito da história, só que tem coisas da história que eu não gostei. Por exemplo, eu acho que o final foi muito simples. Eu entendo, depois que eu penso, cada vez mais que eu penso no livro, eu entendo porque que Logan Paylor escreveu esse final. Eu entendo um motivo por trás disso. Eu adoraria, na verdade, saber um pouco mais. Eu espero que quando o livro vá ser discutido no Canada Reads, a gente tenha um pouco de contexto, talvez, disso, porque às vezes os autores falam, mandam áudios e apresentam um pouco mais o livro, enfim. Mas eu não gostei. Eu acho que para uma história que tá falando sobre identidade, amor e famílias queer, sobre esses assuntos, nesse contexto, e ainda joga um pouco de realismo fantástico ali, eu achei que o final foi muito basicão. Tudo bem, vai, eu não acho que o final estraga a história, eu acho que realmente é uma história que o processo é muito mais interessante do que a conclusão. Quando eu paro e penso, agora que já faz mais de um mês, eu acho, mais ou menos um mês que eu li a história, quando eu paro e penso assim, nossa, eu gostei muito dessa cena, eu gostei muito desse personagem, então foi uma história muito boa. Até agora foi o meu livro favorito do Canada Reads, ainda tenho mais 2 para ler, 3,5 estrelas ou 4 para ele, e eu acho que ele é um bom concorrente para ganhar esse prêmio desse ano, mas eu acho que eu não tinha explicado isso muito bem quando eu gravei esse vídeo a primeira vez, então eu resolvi fazer esse adendo aqui, e agora vamos voltar para a Bruna do passado. Nessa onda de ler os livros do Canada Reads, eu li Foe, que ficou traduzido no Brasil como O Intruso, do Ian Reid. Aqui é a capa da adaptação que saiu no Prime. Eu assisti a adaptação também depois. Esse aqui eu não gostei muito, não. Eu nem
nem falo muito dele porque, assim, eu acho que a ideia do livro é muito interessante, né? Você tem um casal, o Junior e a Hen, eles moram, tipo, numa fazenda no interior. Isso aqui se passa meio que num futuro meio distópico. Não especifica quando, não especifica onde. Eles moram nessa fazenda, estão lá na vidinha deles tranquilo. Um belo dia aparece um carro com luzes verdes e aí chega um cara chamado Terrence. E aí o Terrence fala que o Junior foi selecionado para a viagem que vai ser feita para a primeira colônia espacial que estão construindo, porque, né, o mundo tá desse jeito e tal. Vamos fazer uma colônia espacial. Isso vai super resolver os problemas da humanidade. E aí ele foi escolhido, né? A Hen não, só ele. Né? Em breve ele vai saber mais. Completamente misterioso, completamente não explicado. Vida que segue. E aí o Terrence vai embora, e aí se passam 2 anos até eles verem o Terrence de novo. E nesses 2 anos, a relação entre a Hen e o Junior teve seus altos, teve seus baixos, tem ali, né, seus momentos aqui e ali. A gente vai vendo só a perspectiva dele, então é uma perspectiva um pouco mais limitada do que na adaptação a gente vê tudo, né? Ele fala muito sobre como a gente gosta da vida aqui, né? A gente jamais mudaria pra cidade, né? A Hen odiaria morar na cidade, andar de avião, imagina. Só que eu tive muita dificuldade de entender por que eles estão juntos, como eles se conectaram e por que eles são um casal, enfim. Depois dos 2 anos, o Terrence volta. Quando ele volta, ele fala assim, olha, você foi agora pra shortlist, né, pra lista mais seletiva, tal, mais curta, e agora eu preciso ficar aqui com vocês para observar a relação de vocês e aprender mais sobre você e vocês, dinâmica como casal, porque quando ele for pra essa missão, que é uma missão muito longa, ele vai ficar muito tempo fora, tal, eles não querem que a Hen fique sozinha. Então a Hen vai ficar com alguém ali. Vai ter alguém que vai ficar com ela enquanto o Junior estiver fora. E basicamente o papel do Terrence é prepará-los pra isso. E aí a história começa a ficar meio creepy. Mistério e tal, né? Na sinopse aqui do livro já tem dizendo que ele tem uma reviravolta, um final chocante. E sim, é um final bem legal. É uma parada bem legal mesmo, até porque tem uns elementos que eu fiquei assim, que raios é isso aqui? E depois eu fico, nossa, faz todo sentido. Mas a escrita não foi legal pra mim. Eu acho que a história era muito legal, mas eu não gostei do jeito que o autor contou a história. É um livro de 200 e poucas páginas e eu demorei mais tempo pra ler esse do que o The Cure for Drowning. Não tava engatando, né? Eu pensei se era a perspectiva só do Junior, que não tava indo. Eu achei que algumas coisas foram quebradas, algumas coisas foram meio assim, não colou, não rolou pra mim. Vou assistir a adaptação, ver se melhora. Tem coisa na adaptação que eu acho que são um pouco mais explicadas e aí fica mais legal, tal. Na adaptação tem o Aaron Pierre, né? Então isso ajuda também, porque aí, né, obviamente fica mais interessante ver o filme. Mas a adaptação também não super funcionou pra mim, só foi legal ver essa história sendo contada, né, em outra mídia. É um final muito legal, mas eu não acho que é porque é um final muito legal, né, que amarra as coisas que, o livro inteiro então super vale a pena por causa do final. Ele é bacana, mas eu não acho que ele vai ganhar o Keanu Reeves. Eu acho que ele tá ali, boa sorte, mas eu acho que ele vai ser eliminado lá no começo, pelo menos eu espero. E aí, eu peguei um livro de uma TBR que era pra ser esse mês, agora em março, e aí eu fui e adiantei, que é A Balada de Black Tom, do Vitor Lavalle. É um livro que eu queria ler há muito tempo, inclusive eu adoro essa edição que eu tenho aqui, eu acho ela muito bonita. E esse livro é um livro de terror, ele é baseado num conto do Lovecraft que se chama Terror em Red Hook. E aí o Vitor Lavalle fala que ele era muito fã do Lovecraft, ele é muito fã do Lovecraft, só que ele reconhece que, né, Lovecraft era um bosta. Ele era um péssimo ser humano. Podia ser um ótimo escritor, não sei, nunca li coisa dele, não tenho interesse em ler, mas ele era um péssimo ser humano, racista, misógino, odiava todas as pessoas, basicamente, ele odiava todo mundo. O Vitor Lavalle reconhece isso e aí o Lovecraft tem esse conto que é basicamente uma história de terror em Nova York. Só que o Vitor Lavalle decidiu que, tipo, isso não é uma boa história. Porque isso não é Nova York. Ele não entende o que é Nova York em si, né? E acontece porque nessa história, basicamente, todo mundo que é imigrante, todo mundo que é de fora, né? Que não é branco, basicamente, é o vilão do rolê, né? É terrível. E aí ele recriou essa história com o Black Tom, que na verdade a gente conhece como Thomas Tester. Ele mora com o pai, ele é músico. E aí um dia ele encontra um cara que diz pra ele, olha, vem tocar aqui na minha festa, eu te pago $300 pra você fazer isso, um valor absurdo. Quando ele vai, o cara é meio excêntrico, é uma casa gigantesca, o cara é meio excêntrico, é meio estranho. E o cara começa a fazer magia, literalmente magia na frente dele. E fica assim, não, eu vou fazer aqui essa magia, e aí eu vou vingar todas as pessoas não brancas, todos os imigrantes, todas as pessoas que são mal vistas pela sociedade. É um cara branco, tá? Fazer isso, e vamos ter vingança, a gente vai invocar o grande ser. Todos uns papos que você fica assim, querido, corra. No começo ele não queria estar envolvido com isso, mas acontece uma coisa, e aí ele decide que, quer saber? Eu vou comprar esse discurso desse cara aqui.
aqui. É um livro muito curto, é uma história muito, muito curta. Então você lê isso aqui muito rápido, é muito legal. É muito legal. É toda uma vibe, assim, a história. E tem muitos elementos. Ele faz analogias, né? Ele tem um discurso... O discurso do Thomas, que depois é dedicado como Black Tom, ele é muito cheio de raiva, sabe? Ele é cheio de raiva, mas ele não é raivoso. Justamente porque a gente tem toda uma coisa nesse livro sobre a violência. Afinal, o que é a violência? A violência... Quem que faz a violência que a gente mais vê no mundo? São as pessoas que são vistas como violentas ou é a violência que é cometida com elas? É uma história muito legal e eu falei que eu queria muito que a Pétala e a Isa do Afrofuturas lessem essa história, porque eu queria muito ver a análise dela sobre essa história. No final dessa edição aqui tem um epílogo, uma nota do autor. Tem uma nota do autor em que o Vitor Lavalle fala tudo isso que eu comentei sobre a relação dele com Lovecraft, né? Porque que ele lê, do fato do Lovecraft ser uma pessoa nojenta, horrível. E ele fala, eu queria muito que mais autores escrevessem, né, uma nota no final, falando de onde eles tiraram a ideia pra história, ou por que eles escreveram essa história. E sim, foi muito legal ler uma nota, tipo, eu escrevi essa história porque a minha ideia me veio, porque eu tava numa super onda de inspiração. Falei assim, gente, todo livro deveria ter isso. O autor escrever ali, eu escrevi essa história porque isso, a ideia veio daqui. Nossa, foi tão legal ouvir dele disso. Então essa edição foi muito legal ter isso. Eu não sei se a edição no Brasil tem isso, mas talvez tenha algum conteúdo extra. Eu sei que a edição no Brasil foi traduzida pelo PT Rissati, que é um ótimo tradutor, eu adoro o PT, então eu sei que a tradução vai estar ótima. E foi o meu livro favorito de fevereiro, com certeza. Eu dei 5 estrelas pra ele. Fiquei muito, muito feliz de ler esse livro, finalmente. O último livro de fevereiro foi Julie Chen is Dead, que saiu no Brasil como Julie Chen Está Morta, da Lian Zhang. Esse foi traduzido pelo Rui, o meu amigo, é um ótimo tradutor também. Beijo, Rui! Esse livro... Foi engraçado, porque eu tava lendo e aí eu tava atualizando lá na minha leitura. E aí, quando eu descobri que o Rui que traduziu, eu falei, olha, amigo, você que traduziu. Ele falou, sim, estou vendo seus comentários no Goodreads. Porque o livro, eu achei que ele ia ser meio zoeirinha, assim, meio bizarro divertido. Ele foi bizarro. Ele também foi divertido, mas primeiro bizarro. Aqui na história a gente tem 2 irmãs gêmeas, né? A Julie e a Chloe. Os pais delas faleceram quando elas eram pequenas. E aí a Julie foi morar com a tia biológica e a Chloe foi adotada por uma família branca. Elas viveram vidas muito diferentes. A Chloe virou uma grande influencer gigantesca, com milhões e milhões, né? Super rica e popular e bonita, etc. Enquanto isso, a Julie sempre sofreu na mão da tia. A tia basicamente só aceitou ela porque ela ia receber dinheiro do governo, né, pra cuidar dela. E a Julie é toda lascada da vida. Ela trabalha como caixa no mercado, ela odeia o trabalho, ela rouba coisas do trabalho, porque ela é infeliz. E ela é meio obcecada com ver a vida da irmã dela, porque quando elas eram pequenas, elas eram muito próximas. Mas depois que elas foram adotadas e separadas, elas basicamente não tiveram contato. E aí a Julie tem sentimentos muito conflitantes. Queria estar muito próxima da irmã, ao mesmo tempo ela queria ter a vida da irmã, ao mesmo tempo ela tem muita raiva. E aí um dia a Julie recebe uma ligação da Chloe, em que a Chloe mal consegue falar, assim, mal consegue respirar, e só fala, tipo, desculpa, eu errei, e pronto. E aí a Julie fica, ok, é uma coisa errada, e ela decide ir até Nova York pra poder descobrir o que aconteceu. E assim que ela chega lá, o porteiro já acha que ela é a Chloe, né, já confunde ela com a Chloe. E quando a Julie entra no apartamento, né, depois de ficar mexendo um pouco nas coisas da irmã, de tipo, meu Deus, como assim ela vive desse jeito? Aí ela encontra a irmã morta no chão do apartamento, ela surta, chama a polícia e a polícia acha que a Julie é a Chloe. O mundo sabia que ela tinha uma irmã gêmea e tal, mas por causa do estado do corpo da Chloe, né, quando a Julie finalmente chega lá, não dá pra ver muito bem a diferença. Elas são gêmeas idênticas, né? Então a Julie decide assumir o papel da Chloe. Ela decide fingir que ela vai ser a Chloe e que sim, quem morreu ali foi a Julie, por isso que o título do livro é Julie Chen Está Morta. E obviamente, né, isso vai ser um caos, né? E aí eu achei que ia ser tipo meio galhofa, assim, de nossa, eu aqui nessa vida de influencer e tal. E aí ela é isso, né? Ela vai aprender que é uma vida absurdamente privilegiada, compromissos, contratos, exigências, pressão, etc. É uma puta de uma vida privilegiada do caramba. Só que aí começa a ficar meio creepy, né? O negócio começa a ficar meio assustador de verdade. Tem uma virada gore que eu fiquei assim, gente, o que aconteceu? Mas é muito legal. Um ponto que eu achei que faltou, eu achei que ele ia ser um pouco mais crítica, né, de todo esse ambiente, todo esse contexto. Ele é crítica ainda, né, até porque você tem aqui a Julie, que é essa pessoa asiática, se eu não me engano ela é descendência chinesa, e ela tem o grupo de amigas lá de influência com que ela anda, são todas mulheres brancas, inclusive tá
entrando uma mulher preta no grupo e aí elas se conectam de tipo, né, só tem nós aqui. Como é diferente, né, as vivências de todas elas e como elas chegaram ali e tudo. Olha, é bem interessante. Infelizmente não é muito longe da realidade, não. Eu não duvido nada que não seja muito longe da realidade. Mas o livro, ele toma uma virada gore que eu não esperava, mas que eu gostei bastante. Eu só queria que tivesse um pouco mais de crítica, né, descarada, assim, eu acho que valeria. Eu achei que ia ser mais assim. Algo um pouco mais crítica, tal como Yellowface, eu acho que ficou um pouco mais temporada de caça do Stephen Graham Jones. Foi uma quebra de expectativa que valeu a pena. E no final das contas eu gostei muito da história. Pra mim é 3,5 estrelas pra 4, assim. Eu acho que a escrita também ficou muito, muito legal. E eu acho que esse livro também é estreia. Gente, eu li muito romance de estreia em fevereiro. Eu estou chocada. Mas que bom. É sempre bom a gente conhecer autores novos e incentivar a galera no começo da carreira pra mais pra frente escrever mais coisas. Eu adoraria escrever qualquer outra coisa que essa autora tem pra escrever. Porque se ela escreveu isso aqui, estou muito curiosa para as próximas histórias. Falando rapidinho dos quadrinhos que eu li, eu basicamente li 2 quadrinhos esse mês. Eu li Shenzhen e Pyongyang, do Guy Delisle. O Guy Delisle é um quadrinista daqui do Quebec. E eu quis ler esses quadrinhos porque o Henrique indicou, porque ele leu há muito tempo atrás e gostou. E porque eu li em francês. Eu quero tentar todo mês ler um livro em francês para manter o meu francês ali, né, ativo e praticar mais escrita e leitura em francês. Só que eu achei os quadrinhos péssimos. Não porque eles são péssimos de ilustração, são quadrinhos que são meio que diários de viagem de quando o Guy Delisle foi trabalhar na China, em Shenzhen, e em Pyongyang, na Coreia do Norte. Shenzhen foi primeiro. Eu achei ele uma pessoa terrível, assim, sinceramente. O quadrinho é só ele odiando cada segundo dele tá ali, reclamando que ele não entende nada, ele só gosta quando ele vai pra Hong Kong, onde ele consegue ler as coisas em inglês. Eu acho que ele passa mais de um mês ali, não é tipo questão de dias, ele passou um tempo porque ele foi pra trabalhar num estúdio de animação e tal. Ele fez 0 esforço pra aprender mandarim, né, se você vai ficar, trabalhando e ficando, né, um tempo considerável no lugar, você iria aprender o idioma local, né, como uma pessoa seria fazer isso. E não, ele faz 0 esforço pra aprender. Pra mim, ele faz comentários zoados sobre comida, sobre hábitos. Eu acho que ele tá... Isso aqui é 1980, alguma coisa. É um bom tempo atrás também, né? Mas eu achei ele xenófobo num país que não é dele, sabe? Ele foi muito assim, ai, porque eles vivem desse jeito, ai, porque eles comem isso, ai, porque eu não consigo entender nada, porque eu não consigo entender nada. E aí eu só fico no meu apartamento, e aí eu vou pra academia, e eu vou trabalhar, e é isso. Eu só consigo ser feliz no final de semana quando eu vou lá pra Hong Kong. Tipo, caraca, amor, é chato. Tipo, é chato de ler isso porque... Enfim, eu achei ele muito intolerante e limitado e tal. E eu acho muito irônico ser um artista quebecois que vai pra um local e, tipo, não faz esforço nenhum pra aprender o idioma, com todas as questões que existem aqui no Quebec sobre, manter a língua francesa viva, e as pessoas vêm pra cá e não falam francês, né? Mas aí é tipo, querido, se você tá exigindo que as pessoas façam isso quando elas vêm pro seu espaço, como que você não faz o mesmo quando você vai pro espaço delas? Né? E aí em Pyongyang, né, você tem a coisa de tipo, é difícil você ver histórias que se passam, né, retratando como é que é a Coreia do Norte, né, o espaço e tal. Então ele foi um pouco mais interessante por isso, já se passa uns anos depois, então talvez ele tenha um pouco mais de maturidade ali. Não, eu acho que também foi horrível, assim, é interessante você ver o que ele fala sobre como que é a vida em Pyongyang, na Coreia do Norte, você tem essa visão de dentro, só que coisas absurdas, assim, ele faz um comentário de, tipo, ele vai no museu em que falam sobre como os Estados Unidos é terrível e as torturas que são feitas e tal, e aí é tipo, a nossa guia era tão bonita, e ele fala alguma coisa tipo, eu não me importaria de fazer alguma tortura com ela, ou algo assim. Eu falei, desculpa, o quê? Como assim? Ele faz coisas tipo, a gente só pode andar com um tradutor, um guia, você não pode sair andando sozinho à vontade. Ele fala pro tradutor, tipo, precisa ir em tal lugar. Tá bom. A pessoa demora, sabe, meia hora pra fazer alguma coisa pra ir, e ele tipo, não, cansei de esperar, vou lá. E ele sai andando, faz as coisas dele, e quando ele volta, né, o tradutor ou o guia tá, tipo, desesperado, porque, querido, você não pode sair fazendo isso, porque se der uma merda, alguém sabe disso, a culpa vai ser minha, né? Então é muito, eu vou fazer o que eu quiser aqui, lá. E eu acho isso insuportável, né? Você não tá no seu espaço, você tá querendo colocar as suas regras, as suas, né, o jeito como você vive em outro ambiente a qualquer custo, e tipo, não é assim que funciona. Não tem respeito, independente de qual é o local que você vai, né? Todas as situações, eu acho que existe uma questão de respeito pelas pessoas. Tem uma cena também que eu acho super desconfortável. Achei horrível. E aí eu perguntei pro Henrique, eu falei,
desculpa, meu bem, por que você gostou desses quadrinhos? Talvez a tradução tenha aliviado algumas coisas do texto que ele não pegou. Quando eu comentei todas essas cenas que eu falei assim, olha essas cenas que tem aqui, ele falou assim, caraca, eu não lembro disso. E aí chegamos à conclusão que ele provavelmente ficou muito interessado nos quadrinhos por causa do elemento de, tipo, se passa na China, nessa época, uma parada histórica, se passa na Coreia do Norte, tem um fascínio muito grande por história e outros lugares, tem muita vontade de conhecer a China também e tal, então acredito que foi isso. Tanto que ele falou assim, eu nem vou mais falar que eu gosto muito desses quadrinhos, eu preciso ler de novo pra poder ver, porque eu sinceramente não recomendo esses quadrinhos, eu acho que tem outras pessoas e outras perspectivas muito mais interessantes e muito mais verossímeis da vida na China, na vida na Coreia, da vida em qualquer outro país que não seja de uma pessoa turista que tem zero respeito pelo lugar onde ela tá, porque é essa sensação que eu tive lendo esses quadrinhos. Infelizmente não recomendo, queria muito dizer que eu achei um quadrinista quebecois, que eu indico e tal, não foi dessa vez. Continuo procurando. E foi isso que eu li em fevereiro, eu acho que foi um mês muito bom de leitura, e todos os livros que eu falei e comentei aqui vão estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser ver mais detalhes, ver os títulos dos livros em inglês, em português. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever para continuar acompanhando o que eu leio por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!